Interessante. Eu ponho 10 segundos lá, depois que ele começa a gravar. Gente, seguinte. Eu inclusive pedi o pessoal que tinha solicitado exame de suficiência em multimídia, para nos visitar hoje. Porque eu tinha encomendado como atividade de avaliação para o exame de suficiência a publicação de um vídeo falando sobre a questão da propriedade intelectual, que eu tinha abordado no dia da aula que eu passei a tarefa para eles. E eu reparei os trabalhos enviados e algumas observações para colocar. Tem observações técnicas, vamos dizer assim, que trata da questão do... Francamente, eu estou analisando a técnica que foi usada no vídeo. Que em si, eu posso dizer o seguinte: as técnicas usadas, elas não são definitivamente erradas, mas a gente tem que tomar cuidado para não acabar errado, né? A primeira coisa, eu considero que uma apresentação de PowerPoint ou de impresso, essas apresentações de slide, que elas são uma forma de trabalho multimídia, assim como eu mostrei no vídeo no outro dia, que livros são multimídia. Depende do livro, é lógico, né? Eu mostrei 3 livros que eu tenho na minha casa e expliquei, são multimídia porque eles apresentam os conceitos que eles querem apresentar falando e digitando outra coisa ao mesmo tempo, aí já vai ficar boa forma. Eu queria falar que eles apresentam os conceitos na forma de texto e de imagem, né? Não sei se vocês lembram, mas eu graduei em arquitetura. E na arquitetura a gente ouvia muito essa frase que uma imagem vale por 1000 palavras. Mas nós ouvimos também e concluímos também que uma imagem vale por 1000 palavras, mas não vale pela 1001ª, não vale pela 1002ª, não vale pela 1003ª e daí por diante. Ela vale até 1000 palavras.
Mas nem sempre você consegue botar todos os conceitos em 1000 palavras, ou numa imagem só. Quem é bom de fazer isso, normalmente é aquele cartunista exímio, né? Que o cara faz uma tirinha, faz um desenho e detona. Mas também, se você for prestar atenção, o cartunista normalmente está falando de uma coisinha só, sabe? O negócio é pontual ali. Não é um contexto grande. Né? Um contexto grande já complica. E no contexto da arquitetura, por exemplo, uma residência, um quarto de hotel, um prédio comercial, são contextos enormes, né? Então a gente tinha que desenhar, que era a imagem, mas a gente também escrevia. Vamos ver se vai funcionar. Bom, então ainda desse lado da coisa, a apresentação de slide que fez, por exemplo, a minha esposa começar a usar o computador, né, porque eu era casado, que ela recebia de colegas apresentações de slide que o pessoal fazia, apresentação de slide para mandar por e-mail. Eu lembro de um colega meu que eu ainda nem sonhava em entrar na UFTM, na FMTM, e ele trabalhava no DECIM. E um dia ele me mandou um vídeo por e-mail. Aí eu fiquei meio bravo com ele. No outro dia ele mandou outro vídeo de e-mail. No terceiro, quarto vídeo de e-mail, já tinha falado para ele, cara, não, sabe, não estou entendendo. Aí lá pelo 14º e-mail que ele mandou, eu peguei, mandei para ele um e-mail seguinte: 26 razões para você ficar me mandando esses e-mails. A, simplesmente eu gastei o alfabeto inteiro. 26 razões. Você me odeia. B, você quer me ver falido pagando conta de CTBC para baixar o e-mail por via telefone. C, dei 26 razões. Aí nós não perdemos uma amizade não, mas ele, pelo menos ele parou de mandar para mim aqueles videozinhos que ele mandava. Mas a gente não tinha vídeo de internet. Tinha uns videozinhos que o pessoal gravava digital, talvez em celular, sei lá em quê, e que botava aquilo no e-mail e mandava. Né? Não tinha uma plataforma no YouTube, por exemplo, para você ver vídeo online. E os próprios vídeos não tinham o avanço tecnológico que tem hoje para pegar e caber muita informação num arquivo pequeno, que consegue passar pela rede. E a internet era uma carroça muito mais brava do que é hoje. Né? Então a gente pegava e fazia as nossas comunicações audiovisuais usando, por exemplo, a apresentação de slide. Tecnicamente falando ainda, uma coisa que eu aprendi no mestrado. Meu orientador de mestrado pegou um dia e me chamou a atenção na hora que eu estava ensaiando a apresentação da minha dissertação de mestrado, e ele pegou e falou: não leia o slide. Porque você vai apresentar esse slide para uma banca que é responsável por dizer se você é ou não mestre.
uma banca de examinadores. Você não vai querer ofender esse cara, esse pessoal. E você ficar lendo o slide que você está apresentando na tela, é a mesma coisa que você chamar o cara de analfabeto. O pessoal que vem para avaliar a banca de apresentação de pós-graduação, ou ACC, coisa e tal, desculpa, mas eles não vão gostar. Né? Então você não lê o que aparece escrito. E você não mostra escrito aquilo que você está lendo. Né? Então, esse é um aspecto. Você pode ter uma passagenzinha pequena. Eu vejo muito vídeo de YouTube, inclusive, que o cara está falando da reportagem dele, não sei o que, coisa e tal, de repente ele mostra uma legenda e ele lê a legenda. Tá? Não é uma banca de avaliação de pós-graduação nem nada, o cara faz de boa. Né? Mas ele não faz o vídeo todo daquele jeito, porque senão fica... Você está fazendo um vídeo, não é só porque o professor pediu para fazer. O que o professor pediu para fazer é você fazer um vídeo que as pessoas queiram assistir. Né? E, de repente, ficar assistindo, você ler slide, ler um texto na tela, não é o que a pessoa está querendo. Acabei de lembrar agora um colega nosso lá da Uniub, quando eu estava trabalhando lá, e ele foi fazer um curso, não sei aonde, sob a condição que quando ele voltasse do curso ele tinha que socializar o aprendizado com o resto da galera, né, da equipe profissional de professores lá da Uniub. Aí ele foi e volta. Eu pego e sento assim, as mesas lá eram meio apertadinhas para você entrar. A sala que a gente estava tinha 3 mesas. Eu sentei lá perto da janela, que era mais fresco por causa do vento, né? Mas não dava para sair pela janela. Aí o cara começa a apresentação do que ele aprendeu. Ele simplesmente começou a projetar os slides e ler. Aí ele leu o primeiro slide, ele leu o segundo slide. Quando ele começou a ler, que ele passou para começar a ler o terceiro slide, aí, pô, cara, desculpa, eu esqueci, eu tenho um negócio para fazer agora, eu já volto. Pedi licença, levantei, saí, passando por cima do pessoal, vazei. Até hoje eu não voltei. Minha filha nasceu nessa época, né? Ela já está formada na psicologia. Simplesmente não voltei. Outra coisa que complica um pouco, eu acho que eu não tenho condição de fazer isso. Quando eu coloco uma janelinha onde eu apareço e outros elementos aqui, assim como quando eu estou dando aula com um quadro branco ou negro, e eu fico fazendo um monte de esquema, diagrama, não sei o quê, é muito por conta de que, daquela história de um desenho vale 1000 palavras, mas não vale a 11ª, 12ª e por diante. E também nem todas as palavras conseguem, nem todas as palavras do mundo vão conseguir apresentar todo o contexto que eu posso apresentar mais facilmente com um gráfico, com um desenho, com alguma tela de uma página. Tá? É meio que um disfarce ali, meio que um jeito de tentar atrair um pouco a atenção de vocês. Porque eu tenho consciência que se eu for tentar apresentar direto, né, por exemplo, agora eu estou procurando a palavra. Esse procurar a palavra para colocar é um troço terrível. O vídeo vai ficando longo, cheio de pausas, não sei o quê. É por isso que muitas vezes eu pego um vídeo que eu gravo local e eu compacto ele para ele ficar um pouquinho mais acelerado, para não ficar com aquelas pausas tão grandes. Porque senão ninguém consegue ver aquilo. Não é que ninguém
Não consegue. Você pode ser, eu posso estar tratando do assunto que te interessa muito, né? Mas você não dá para você assistir aquilo, sabe? Fica muito truncado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu lembro de alguns conhecidos meus que trabalhavam em rádio, e tem um senhor que eu lembro dele, cansei de ver lá no Urbano Salomão, volta e meia ele ia lá no cliente dele para preparar um anúncio que ele ia fazer na rádio. Aí ele escrevia, pegava lá, conversava com o cara, escrevia um texto. Isso aqui. Tem 2 parágrafos aqui. Aí ele sentava lá, pedia um cafezinho, uma Coca-Cola, sentava lá com a caneta e começava e lia aquilo. Chegava uma hora que você quase vomitava, de tanto ver ele ficar repetindo a mesma coisa. Mas é que ele estava decorando e depurando o texto, né? O cara era macaco velho, né? Ele sabia das coisas que geravam, que era fácil de dizer, que a dicção ficava boa, sabia das cacofonias todas, né? No outro dia o Bem-vindo Sequeira, na live dele lá, pegou e caiu na gargalhada. Aí o pessoal perguntou para ele por que ele estava rindo, ele pegou e falou que estava rindo do eunuco do faraó. Que estava circulando um vídeo que estava viralizando na internet, o cara, numa cerimônia lá, começa a cantar um hino, dizendo que não sei quem foi na casa de não sei que outro lá, não sei que, coisa e tal, que era o eunuco. Eunuco é aquele cara que era considerado castrado, né? Que tomava conta das mulheres no harém do faraó, alguma coisa assim, né? Mas o cara, a primeira vez ele cantou eunuco do faraó. Aí de repente ele chama, vamos todos mundo cantar, não sei o que, coisa e tal, e ele continua a cantar. Só que aí, assim, eu ficava olhando, ninguém conseguia entender aquilo, nem o Bem-vindo Sequeira entendia como que o cara fez aquilo. Mas ficou engraçado demais, que o cara trocou o eunuco por outra coisa, né? Aí ficou eu do faraó. Tinha um cara atrás assim, né, sentado lá, assistindo a cantoria. O cara baixava a cabeça, olhava assim, e ria. O radialista, ele vai lá e fica retreinando até a hora que ele fala aquilo de uma vez, por vários motivos, inclusive, porque ele vende segundos de propaganda. Ele faz uma propaganda, ele faz um anúncio inteiro, em coisa de, sei lá, 10 segundos. É 10 segundos que ele vendeu para ele falar, para ele cantar a propaganda do cara. Entendeu? Então, outra coisa que a gente tem que tomar cuidado na parte técnica, né? De não fazer um troço que a gente fica falando o tempo todo. Tá? Um detalhezinho que a gente até já andou conversando. O texto muito grande fica confuso de você pegar e falar ele todo de uma vez. O radialista fala, primeiro o cara já tem treino. Segundo, que ele treina pra caramba para falar uma frase, para fazer um anúncio de 10 segundos, né? Então quando ele vai lá gravar, sabe, ele já está com aquele troço na ponta da língua para gravar e falar, mas é só 10 segundos. Então é fácil de pegar e falar direto. Uma apresentação de 2, 3 minutos é complicado, já complica muito. Então você vai produzir mídia, saiba disso. Corta as mensagens em pedaços pequenos e vai montando. Tá? E o erro de continuidade? Cara, isso acontece até em filmes. No outro dia eu estava assistindo um vídeo no Netflix e aí de repente tá
um dos mocinhos do filme, conversando com uma das mocinhas do filme, na mesa, num balcão de um bar lá, coisa e tal, e o cara está com um lenço, uma echarpe no pescoço. Uma hora, a echarpe está amarrada aqui em cima, fora da camisa. A outra hora está amarrada aqui dentro da camisa. Os caras fizeram 2, 3 tomadas lá, né? E aí, na hora de montar, pegou metade das cenas, né? O cara está com a echarpe amarrada aqui em cima. Na outra metade da cena, tá o cara está falando, né? Só mudou a câmera de posição assim, aí aparece aqui, 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 toda hora. Isso acontece, entendeu? Mas quando não é todo mundo que vê isso. Tem gente que se diverte caçando erro de continuidade, né? Principalmente o pessoal da cinematografia ali, da Marvel, DC, essas coisas, os que mais tem isso. Eles adoram, né? Mas isso aí, a maioria do público não vê isso. O cara vai para ver o filme, ele vai para ver o filme, ele quer ver o enredo do filme. Se o troço flui, beleza. Tá? Então a gente tomar cuidado na hora que a gente vai montar o nosso vídeo, se de repente a gente vai ficar ou com uma locução direta o tempo todo, ou às vezes assim, parar aqui na frente da câmera e ficar falando para a câmera. Já não sei nem se eu estou nessa câmera ou se eu estou noutra câmera. Eu não vou saber agora porque ele demora para chegar aqui. Depois eu vou descobrir. Então essa é a parte técnica. Tá? A outra parte é a parte do conteúdo. Eu coloquei que o tema era a questão da propriedade intelectual. Mas nós somos profissionais de direito? O que está aparecendo aqui é a câmera do computador, não é essa de cá. Na tua casa somos profissionais de direito? Que eu saiba, não. Por acaso nós estamos estudando direito? Também não. Pode ser até que alguém aqui possa ter uma tendência, uma intenção, talvez um dia fazer o curso de direito, coisa e tal, se formar advogado. Mas eu te garanto que aqui dentro ele não está estudando direito. Né? Muito menos nessa sala. Significa então que essas questões legais não interessam? Interessa muito. Porque tem uma hora que você quer trabalhar, quer desempenhar suas funções, né? Você quer ganhar seu sustento com atividades profissionais. E se vier uma questão legal, alguém me perguntou uma coisa, ou falou que alguém, acho que na sala aqui mesmo, na outra sala de algoritmo, pegou e falou que o pai estava fazendo engenharia e que ele estava usando o CAD, acho que é o AutoCAD. Aí até o aluno pegou e falou para mim que tinha conversado com o pai, né, que você está usando agora, mas depois que formar, agora está usando de graça, né? Autodesk libera para você usar de graça enquanto você é aluno. Agora, você pega e se forma engenheiro, ou projetista, arquiteto, que for, acostumado a fazer suas atividades usando uma ferramenta específica, no caso aí o AutoCAD. Quando você sair dali, que você formar, qual a ferramenta que você vai usar? Hã? Provavelmente é gratuito. Mas não existe AutoCAD gratuito. Você vai usar mesmo. Por que a Microsoft nunca reclamou das universidades usar o Windows pirata? Ela nunca falou nada. Ela nunca reclamou de você pegar e
Você, Zé Ninguém, que vai ser um agente administrativo, uma secretária, um atendente de balcão, ela quer que você saiba usar o sistema dela. Porque o seu patrão vai ter que comprar o sistema dela. Simples assim. Por isso que eles nunca reclamaram da pirataria. Da pirataria do indivíduo, não. E nas universidades eles vão lá e colocam o melhor produto que eles puderem para você usar de graça. Porque depois que você sai dali, não interessa qual é a profissão. Você aprendeu a exercer sua profissão usando aquela ferramenta específica. Você não vai trocar de ferramenta agora. Você formou, você quer ir para o mercado e ganhar dinheiro, recuperar o dinheiro que você sabe, recuperar o investimento que você fez enquanto você fazia a sua graduação, o seu curso técnico. Você vai usar aquela ferramenta. Tá? É por isso que eu tenho mania de não ensinar ferramenta. Eu tento ensinar a técnica. Toda técnica depende de ferramentas. Aí eu tento mostrar tipos de ferramentas. Tem ferramenta para edição de áudio, tem ferramenta para edição de foto, tem ferramenta para edição de vídeo. Tá? Obviamente, para me mostrar as ferramentas, os tipos de ferramentas, eu vou ter que pegar e usar alguma ferramenta. Aí, nesse ponto, eu vou e me refugio nas ferramentas livres. Porque eu posso ensinar uma coisa e posso te dar essa coisa para você levar para casa. Se for uma ferramenta proprietária, não vai. Né? Pois bom. Alguém me perguntou, conversando, pegou e falou sobre tipos. Aquele tipo da imprensa, né? As letrinhas lá, que material que fazia aquilo, que eu saiba é estanho ou chumbo, né? Eu acho que o estanho é uma liga de chumbo, é um troço fácil de derreter, de moldar. Mas uma das primeiras coisas que foi padronizada e protegida intelectualmente foi não os livros, foi os tipos da prensa. Quando Gutenberg inventou a prensa móvel, né, aí surgiu os tipos móveis. A primeira coisa que foi protegida contra cópias não foi o livro que você imprimia com a prensa móvel. Foram os tipos que você usava, os tipos móveis que você usava nas prensas móveis. Porque precisava de ter o cara que fabricava os tipos para você usar na prensa para você imprimir os livros. Mais do que você precisava dos livros. Então a primeira coisa que foi protegida, teve uma proteção intelectual na humanidade, não foram os livros, foram os tipos, os desenhos das letras. Tá? Porque tinha que manter os caras fazendo aquilo ali. Realmente tinha que pegar e proteger eles. Eu não tenho nem bem certeza do quanto você precisa realmente dessa proteção. Deixa eu explicar. Eu desde sempre tive contato com gente que mexe com arte. Depois que eu vim aqui para Uberaba, então, nossa senhora, aqui é um tanto de porra louca que eu conheci aqui, todo mundo mexia com arte, não sei o que. O cara que mexe com música, ele gosta de mexer com música. Se ele não puder viver de música, ele vai viver de ser caixa de banco, balconista de supermercado, mas ele vai fazer música nas horas vagas. Ele vai escrever música nas horas vagas. Eu não posso ganhar vida como fotógrafo, mas eu tenho 2 máquinas fotográficas semi-profissionais. Eu adoro fotografia. Sempre que eu tenho tempo, eu vou lá e faço fotografia. Tenho meu tema preferido de fotografia, tenho meu estilo de fotografia. Então o cara que desenha letras também vai desenhar letras, mesmo que ele não ganhe dinheiro com aquilo. É óbvio, ele vai precisar ganhar vida, ele vai precisar comer.
vai precisar comprar o leite da criança. Então ele vai ter que arranjar um trabalho, ele não vai poder ficar 100% do tempo naquilo ali, mas ele vai produzir. Eu tenho um colega aqui de Uberaba, que é músico, e que, sei lá, o plano de Deus para ele foi esse. A família dele tinha posses. Então, depois que morreu lá o avô, a mãe, o pai, sei lá, não sei o quê, ficou lá umas fazendas. Aí ficou uma fazenda para o irmão dele, uma fazenda para ele, coisa e tal. Aí o que ele fez? Ele não quer mexer com aquilo, ele quer mexer com música. Ele foi lá e arrendou a fazenda, ficou com a casa da família aqui na cidade, que o irmão dele queria ficar na fazenda, e ele foi lá e arrendou a fazenda dele para o irmão. Né? Aí está lá. Ele vive de quê? Ele não vive de música. O que é que ele faz? Música. Mas então ele vive, não vive de música, ele vive de rendimentos da fazenda dele. Sabe? Mas assim, foi o plano divino para ele lá, funcionou, beleza. Tá? Então eu fico em dúvida se o cara ia deixar de fazer arte, qualquer tipo de arte, porque não há proteção. Porém, todavia, contudo, se você for pesquisar na internet, e principalmente esquecendo uma coisa que eu falei aqui na sala de aula, que está escrita numa dessas páginas aqui, que a internet é o grau de infidelidade da internet. Vê? O grau de infidelidade da internet. O quanto a internet é infiel. Quanto que a internet é infiel. A internet fala o que o cara quer falar, o que é a verdade dele. Aí você vai pesquisar sobre propriedade intelectual, você vai achar um monte de referências que são ótimas referências para o profissional de direito. Que eu acho que não é o caso dos dois alunos que estão tentando provar suficiência em produção multimídia com esse tema, com trabalho nesse tema. E também não é do interesse de nenhum de nós, já que nenhum de nós aqui está fazendo direito. Tá? Então, quer dizer que as referências à lei e coisa e tal são absolutamente desprezíveis, não interessam em nada? Não é exatamente isso. Mas é que não adianta eu focar isso, só trazer isso, só me preocupar com isso e não entender qual é a implicância que isso tem na minha vida. Na minha vida como profissional de informática, como profissional de mídia. Tá? Isso é que interessa que apareça. Então, no nosso trabalho aqui. Nosso trabalho de multimídia, quando eu falo que tem um tema para a gente explorar, e esse tema é propriedade intelectual, eu não estou falando para a gente explorar o texto da lei. Vou repetir uma coisa que eu falei. O texto que nós encontramos na internet, que de repente a gente trouxe na forma de slides lidos ou na forma de uma conversa com a câmera, tá? Esses são textos que interessam muito para o pessoal do direito. Tá? São textos que ajudam, se eu sou um advogado querendo entrar nessa área, ajuda eu ver qual é a linha de raciocínio que eu tenho que seguir para eu ir na justiça por conta de propriedade intelectual. Se eu sou o cara da informática, que de repente estou com um problema ou estou preocupado com a questão de propriedade intelectual que eu já sei que eu tenho que me proteger, eu não posso simplesmente sair que nem um maluco fazendo o que me der na telha. Tá? Então esse texto vai ajudar o advogado a me convencer
que eu não posso sair desarvorado por aí, porque senão eu vou estar sujeito àquelas penalidades. Tá? Por causa da lei tal, da lei... Cara, eu estou pouco me lixando para a lei. Eu estou muito incomodado com o que eu posso e o que eu não posso fazer. Porque se eu fizer alguma coisa que eu não posso, a lei vai me pegar. Qual lei? Cara, não quero nem saber. Eu só sei o seguinte: se eu pegar e usar um material que tem um copyright de alguém sem a permissão desse alguém, eu estou me colocando numa situação que eu posso ser processado. Eu vou ter dificuldade para me safar disso. Tá? Porque o conceito o que interessa é o conceito. Não é a lei que fala. Não é quando que colocou. Tá? Para falar a verdade, como eu falei tal do Ministério da Verdade, que vem da obra de 1984, né? Eu estava tentando lembrar o nome do autor, mas não vou lembrar mesmo, então deixa para... Foi quem? Isso aí, obrigado. O pessoal fala, na internet principalmente, que como eu disse aqui, né, quanto que ela é infiel à realidade, tá? As histórias que a gente vê na internet, elas são muito direcionadas. Então, o que você vai achar hoje, por exemplo, no tema de propriedade intelectual, não explica por que, por exemplo, apareceu o conceito de copyright. Onde ele realmente apareceu e por quê. Aí, de repente, hoje se fala de propriedade intelectual segundo a lógica da legislação americana. Tá? Não vou discutir aqui o espírito dominador, imperialista norte-americano. Tá? Não vou discutir isso. Mas o fato é, a narrativa hoje é dominada por um conceito de funcionamento de um mercado que é determinado pelo norte-americano. Acabou. Tá? Mas esse conceito veio da onde? Os norte-americanos, como eu tenho visto essa semana em alguns vídeos, têm 240 anos de história. A Inglaterra, que é basicamente o país que deu origem ao país norte-americano, tem o quê? Eles têm narrativa pré-cristã. Eles têm narrativa diante de Cristo. Então, eles são um povo que tem 2.500, 3.000 anos. Não é 240 anos. Será possível que precisou chegar um pessoalzinho há 240 anos para inventar a roda? Os ingleses que criaram, que deram origem a esse povo, que tem 240 anos de história montada, aquele povo originário de 2, 3 mil anos, não foi capaz de chegar a alguma conclusão ou algum princípio parecido? Agora vamos fazer um exercício ótimo, por exemplo, para a multimídia, porque é fantasia que eu vou falar. É fantasia por quê? Porque eu não tenho prova. Eu só tenho a minha intuição e a minha análise do que a gente consegue ler nas histórias. Né? Nas histórias não é só aquela que se encontra na internet, mas a história que você vê nos livros. Né? E olha, eu tenho um pouquinho mais de tempo do que vocês, então eu já tenho, vamos dizer assim, pelo menos 40 anos a mais de leitura. Né? Então eu já li um pouquinho mais que vocês. Então eu vou contar a seguinte historinha. Os caras vão lá e inventam a prensa.
Aí aparece um cara que tem uma mente fértil e ele imagina 1000 situações, e ele escreve romances, e ele escreve aventuras, ele escreve coisas que de repente ajudam ao cara que lê expandir seus horizontes. Porque eu não tenho telecomunicações, eu não tenho transporte, sabe, eu fico trancado dentro de uma comunidade, de repente aparece a possibilidade de chegar até mim textos que vão me permitir viajar, mentalmente viajar, eu vou expandir meus horizontes. O que acontece contigo quando você é submetido a esse processo? Você fica com mais capacidade, porque seus horizontes mentais expandiram, você aumenta sua capacidade para tudo e qualquer coisa. Aí tem lá um legislador, um administrador, um senhor feudal, um rei, sei lá, que tem a responsabilidade de chefiar um grupo de pessoas, mais ou menos extenso, a sobreviver, a fazer sua vida, a crescer, né? Aí, de repente, você olha assim, pô, o meu povo, né, de quem eu sou soberano, eles estão ficando mais espertos, eles estão evoluindo com esses livros. Eu acho que se eu pegar e favorecer que eles tenham mais livros para ler, eventualmente eles vão acelerar o crescimento, o fortalecimento deles. Eles vão aprender a fazer coisas melhores, vão aprender técnicas de cultivo, vão aprender técnicas de fundição, vão aprender técnicas de forja de metal, mais isso, mais aquilo, vão aprender música, vão aprender poesia, não sei o que, coisa e tal. Simplesmente a minha nação, que eu sou responsável por ela, que eu comando, eu domino, eu dirijo e sou protegido por ela, ela fica mais forte. Então é interessante que eu faça com que os livros, que a literatura evolua. É interessante que eu proteja uma ecologia, né, um meio onde os produtos culturais continuem a surgir e vá fazendo o pessoal avançar. Porque isso é avanço da minha terra, da minha nação, da nação que eu comando. E, portanto, vai ser também o avanço do meu reino. Pô, e eu sou o rei. O reino sou eu. Né? Então, não interessa. Aí o que eu faço? Eu vou lá e decreto. Porque malandragem não é exclusividade de brasileiro, né? Nem de carioca. Malandragem sempre existiu. Aí o cara vai lá e escreve um romance e publica esse romance. Ele ganha um troco com aquilo. Mas se ele tiver que trabalhar para sobreviver, ele não é que ele vai parar de escrever, só que ele não vai escrever tanto. Em vez de ele escrever 3 romances por ano, ele vai escrever 1 ou meio. Vai levar 2 anos para escrever um romance, porque o resto do tempo ele tem que se sustentar, ele tem que comer, tem que alimentar a família e ainda tem que pagar o imposto, né? Porque é sabido que a gente trabalha muitos dias para pagar os impostos e outros dias para a gente se alimentar, né? Pois bem, então o cara vai lá e cria um jeito de fazer isso funcionar. Peraí. Antes disso, estou me atropelando aqui. Aí eu escrevo o livro e o Cauã pega aquele livro que eu escrevi e eu levei para a Traislana diagramar aquele troço, montar aquele troço nas chapas para poder imprimir. Tá? Então, vamos dizer assim que eu recebo R$100 por escrever um livro. A Traislana recebe
R$300 para diagramar o livro, para botar o livro para imprimir. Depois, tem lá mais tantos reais por cópia que você vai imprimir, porque tem material, mão de obra, coisa e tal, tinta é material, né? Manutenção da máquina, né? Tá bom. Aí o Cauã, na esperteza dele, aquele tupetinho dele levantado, ele faz o seguinte: não, eu quero entrar nesse mercado, o custo está muito alto, né? De repente a intenção dele é até boa, ele quer produzir livros mais baratos para que a cultura se expanda mais. Aí o que ele faz? Ele pega o livro que eu escrevi, R$100, que você diagramou, R$400, 300 seu, mais 100 meu, que custa lá tantos reais pela impressão, não sei o quê, tá? Então vamos dizer que vamos fazer 20 livros, R$400, 20 livros, R$20 cada livro, né? Ele compra um livro a R$20. Primeiro, os R$100 que pagou para o autor, ele só pagou 20. E além disso, os R$20 que ele pagou, está cobrindo também os seus R$400, os seus R$300 de diagramação, né? E obviamente tem mais uma porcentagem lá que é o trabalho da impressão. Mas quando ele for imprimir o livro dele tem basicamente só o mesmo custo de impressão: mão de obra, material e equipamento. Não tem o custo que teve para eu escrever e você diagramar. Porque ele pega o troço já diagramado. Todos os problemas que podia ter já foi resolvido. Todo problema de criatividade, de montagem do enredo, eu resolvi. Todo problema de diagramação botado na parte do livro, você resolveu. Ele só foi lá e copiou. Entendeu? Aí, resultado da brincadeira. Não necessariamente que eu vou me sentir desmotivado e vou deixar de produzir. Não é que você vai se sentir desmotivado e vai parar de fazer o que você faz. Tá? É porque simplesmente eu preciso me sustentar, você também. Aí nós vamos passar a gastar mais tempo buscando sustento do que a gente gasta fazendo a produção cultural, né? É uma faca assim que corta dos dois lados. Eventualmente o cara vai ter que achar outro trouxa que escreva outro livro a R$100, com outra trouxa que diagrame o livro por R$300, para ele comprar por R$20 para ele poder copiar, né? Tem uma hora que ele não vai chamar ninguém, ele vai quebrar a cara, vai morrer de fome também, vai ter que procurar comprar leite de outra forma, tá? Mas até chegar a esse ponto, já bagunçou o meio de campo todo, a cultura não se fez. E aí o rei faz o quê? Que ele não é besta. Não, eu tenho que fazer que meu povo fique forte, que o meu povo ficando forte, o meu reino é forte, o meu reino sendo forte, eu sou forte. Eu mando e desmando, eu vou dominar o mundo aqui, né? Então, fazer o quê? Eu vou criar uma lei que protege o direito de copiar. Só quem tem direito de copiar é que pode pegar e imprimir cópias desse livro. Aí o Cauã já não pode fazer. Porque se o Cauã pegar o livro que eu escrevi, você editou e publicou, ele vai ser processado. Vai parar nas masmorras, cheio de corrente de ferro no pé e na mão lá. Se bobear com a gargantilha de aço prendendo na parede também. Entendeu? Porque foi feita uma lei. Tá? Então o interesse do copyright, sabe, não é exatamente porque senão o cara para de fazer. Não. O copyright é um troço que é dado para a editora, que publica o livro, que replica o livro. Tá? Hoje também, né, porque naquela época, lá na origem, não tinha editora nesse conceito. O editor era um cara que conseguia montar uma prensa lá, coisa e tal. Tá? A impressão era basicamente uma manufatura. Hoje você tem máquinas. Jornal, você vê aqueles... A gente ainda vê de vez em quando as propagandas, né? Ou então um filme, o cara publicando jornal, aquelas máquinas
pega rolos imensos de papel e gasta tudo de uma vez só para imprimir um tabloide que vai ser consumido e jogado fora num dia. Né? Então, em termos de multimídia, eu quero que vocês considerem as coisas não pelo texto que você acha na internet ou que eventualmente a internet aponta para você ir procurar na biblioteca, tá? Mas é olhar a história lá de trás, tá? Porque, como eu disse, ninguém aqui faz direito, tá? A gente pode lidar com direito profissionalmente por uma conjuntura, né, por um acaso, um tropeço da vida. A gente pode ir parar em algumas coisas. Assim como eu fiz arquitetura, já trabalhei com projeto mecânico, trabalho com computação, acabei professor, eu só queria projetar casas. Era o que eu sonhava, era projetar casas. Eu queria morar no Rio de Janeiro, que eu nasci lá. Eu tinha uma namorada que eu adorava, vim parar em Uberaba. Queria morar em Minas, não deu, vim parar em Uberaba, tudo bem. Acontece. Né? Então, quer dizer, a gente pode ir para lá de... Pode, mas não aqui dentro, não interessa o que a lei diz. Não interessa para nenhum de nós. Interessa para a gente aqui o que é que esses conceitos legais que são expressos por essas leis, por essas normas, que a gente encontra a descrição dela lá na internet, nos sites de profissionais ou nos sites de associações, Jus Brasil, sei lá o quê, tá? Não me interessa exatamente a letra que está lá, me interessa o que essa letra pode fazer comigo. O que esse troço pode me atrapalhar a exercer minha profissão. Às vezes ajuda. Às vezes ajuda. Na mais das vezes, a grande preocupação que a gente tem é como que atrapalha. Tá? Ouso até dizer, já que eu falei que eu queria só construir casa, eu lembro quando, antes de eu mudar do Rio para cá, e eu tinha algumas obras que eu estava tocando no Rio de Janeiro, junto com um outro arquiteto amigo meu, coisa e tal, para lá. E um dos grandes problemas que eu tinha era que o cliente queria que eu fizesse uma coisa que tecnicamente era possível. Tá? Mas se eu fizesse, eu ia ser multado. Porque tecnicamente era possível. Só que ela infringia leis de zoneamento, leis de norma de construção, de ventilação, de sanidade do espaço físico que ia construir. O cara tinha sendo bem objetivo, o cara tinha um terreno e tinha uma oficina funcionando nesse terreno. O terreno tinha uma casa, ele pegou essa casa, reformou, ficou só com o quarto da frente, a sala da frente para fazer o escritório, e o resto dali para trás ele foi crescendo a oficina dele. Aí ele queria pegar e fazer um galpão, cobrir para poder trabalhar. Beleza. Tecnicamente é possível? É. Só que a norma diz que você não pode ocupar 100% do terreno. Você tem que ter uma área de reserva, de ventilação, não sei o que, coisa e tal, papapá. A norma estava lá. A norma estava errada? Não, absolutamente não. Tecnicamente, eu podia desrespeitar a norma, não tinha problema nenhum, não ia matar ninguém. Não assim, o prédio não ia cair, o cara não ia ficar emparedado, tá? Mas realmente não seria construir uma caverna grande, sem ventilação, basicamente. Aliás,
O meu primo em Barbacena trabalha numa oficina, aliás, ele tem uma oficina, que é igual à oficina que o cara queria que eu construísse para ele. É um galpão imenso que ocupa 100% do terreno. Mas isso é a norma de Barbacena, não é a norma do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, assim, algumas vezes a lei ajuda até a gente, que a gente pode fazer. Na maioria das vezes, francamente, a minha percepção é que ela mais atrapalha do que ajuda. Entendeu? Então, o que eu quero que a gente preste atenção na nossa produção de mídia, e principalmente quem está fazendo vídeos sobre propriedade intelectual para cumprir o exame de suficiência, a internet com calenta, ele dá uma paradinha assim. Você vê que ele está ilegível, aqui cai a velocidade e ele está nos 700 pontos. Só que aí são fotos, caiu a velocidade e dá uma travada aí. Tá? Mas basicamente, normalmente o som continua legal. Mas basicamente é isso aí. Tá? Não quero saber exatamente a lei. Eu quero saber o que isso realmente influencia. Tá? Aí, como eu tinha falado em alguns casos, está falando que está recebendo pouca coisa. Eu vou entrar aqui só mais uma vez. Qual que é o desafio desse mês? Não sei. Vou pegar essa aqui direto. Mídia do dia. Pela letra aqui, isso aqui parece chinês. Ou é o lançamento de um foguete, ou de um míssil. Aqui, ó. Dentro desse quadro de propriedade intelectual, esse site aqui que eu recomendo várias vezes, então está aqui, ó. Ele não tem só fotografias, tá? Ele tem outros tipos de material, tem som, tem vídeo, tem desenho, tem tudo aqui. Tá? Mas o lance, quando o cara coloca esse troço aqui, aí, além de descrição, data que foi mandado, a fonte, trabalho próprio pelo carregador, está dizendo que foi o cara que postou e que fez o desenho, o autor está aqui, tá? A localização, no caso aqui, isso é uma novidade, quando você tira foto de espaço aberto assim, você geolocalização, tem a geolocalização aqui, ó, pra você saber onde é que é. E esse pedaço aqui que eu quero chamar a atenção. Que aquele negócio que eu falei, que teve um aluno que veio discutir comigo, porque o vídeo que ele fez, que ele usou o vídeo que tinha num site tal, que todos os vídeos lá eram liberados, não sei o que, coisa e tal. Cara, eu finalmente consegui achar o lugar que a página dizia que todos os vídeos lá eram liberados. Todos os vídeos, não, fotos, todo o material que estava lá era liberado, era livre de direito autoral. Diz. Só que assim, você tem que ficar com o chá que está lá debaixo de tudo, sabe? Um lugar é escondido. Aqui não. Primeiro que tem aqui nas páginas dele, tem um lugar que fala como é que se você ler aqui como é que funciona ele, você vai descobrir fácil que tem referências ao modo como, o que você pode colocar lá, o que você não pode. Tá? Se você colocar um troço que não pode ficar lá, alguém vai lá e tira. Simplesmente joga, não deixa você ficar lá. Tá?
Mas cada item que fica aqui tem essa seção aqui de licenciamento. Tá? No caso, esse aqui está usando Commons, um Creative Commons. Tá? No caso aqui, isso aqui é atribuição, e esse aqui, compartilhar igual. Né? Então, basicamente, é aquele que eu tinha falado lá do russo. Tá? Então, se eu pegar esse material aqui para usar, a única coisa que eu tenho que tomar cuidado é de pegar e falar, assim, se eu compartilhar o trabalho, se eu usar dentro de um vídeo, né, não necessariamente ele vai transformar meu vídeo com o mesmo tipo de licença, né? Mas se eu pegar e fizer alguma edição e publicar uma foto baseada nele, se eu, por exemplo, trocar, passá-la para preto e branco, tá? O trabalho original é o colorido, né? Eu tenho que atribuir foto preto e branco feita a partir do original colorido de fulano de tal, tá? E eu vou ter que liberar o trabalho que eu fizer, que é o preto e branco, com o mesmo tipo de licença, né? Não necessariamente quem usar a minha foto preta e branca vai ter que dizer que o trabalho original é do cara que está escrito aqui, que é do Noahim, tá? Vai poder dizer só, o trabalho está baseado no trabalho do Evandro, tá? Aí referência para o trabalho do Evandro. Aí você vai lá ver o trabalho do Evandro, aí você vai descobrir que o trabalho do Evandro foi feito baseado no trabalho do Noahim, entendeu? Mas assim, eu não posso pegar e fechar e dizer, não, continua sendo como Creative Commons, de atribuição, e tem que ser compartilhado do mesmo jeito. Tá? Mas se eu usar ele em outra coisa, aí não necessariamente. O interessante aqui também, nesse tipo de licença, que tem uma licença que diz, Creative Commons, que diz que você não pode usar o material para ganhar dinheiro. Tá? Então, se você pode usar ele para fazer um trabalho de escola, mas você não pode utilizar ele, por exemplo, para fazer uma peça publicitária, uma propaganda, que você vai ganhar para fazer a propaganda. Entendeu? Você não pode vender impressões. Você pegar essa foto aqui, por exemplo, do jeito que está aqui, com essa licença, você pode pegar e imprimir isso aqui, fazer um pôster. Não, eu quero decorar minha casa. Quanto é que você faz um vinil para colar na minha casa com essa imagem? Você faz o preço e ganha dinheiro. Entendeu? Você não está vendendo a foto, você está vendendo o trabalho de estampar a foto no vinil para você colar na parede. Tá? Envelopar a parede com o vinil com essa impressão aqui, você pode fazer. Entendeu? Agora, se fosse um outro Creative Commons que tem outras formas de Creative Commons que tem mais ou menos limitação, né? Aí você, de repente, não podia fazer um trabalho para você ganhar. Mas se for para você fazer sem fins lucrativos ou para fazer um trabalho de escola, coisa tal, você pode fazer. Bom, gente, o que eu tinha para hoje basicamente era isso. Estou aberto para perguntas, se for o caso. Mihar on Sunset. Que lugar é esse? Não sei. Copenhague, Dinamarca. O Nihav, sei lá, é um canal. Uma passagem do mar para a velha cidade. A velha cidade deve estar lá atrás, isso aqui é o caminho para você chegar lá. Algo de podre no reino da Dinamarca. E ele tem umas resoluções altas aqui, viu? Essa aqui, ó.
Demora até carregar. Half free. Aí um tipo de coisa que você pode fazer, de repente, pegar um recorte da foto, coisa e tal, né? Você só vai ter que pegar e liberar o produto da sua edição com a mesma licença. E você vai ter que na publicação falar assim, recorte da foto de fulano de tal, coisa e tal. Atribuir o trabalho. Quer dizer, agora fiquei curioso para saber que bandeira é essa que está aqui. Olha de onde parece a Polônia, que é só branco e vermelho. Mas como a Taslana viu aqui, é Noruega, Dinamarca. Se eu não me engano, a Polônia está na parte baixa, na parte sul da Europa, e a Dinamarca está na parte norte da Europa. Ó, que dificuldade. Falou Polônia? Polônia está aqui, ó. Polônia está aqui, debaixo do coisinho. Dinamarca, Noruega, Suécia, Alemanha, Polônia. Hein? Pontinho amarelo? Perto da Polônia. É da Polônia? Não dá pra ver. Dinamarca na esquerda, em cima da Alemanha. Aqui, a Dinamarca está numa ilha ali, ó. É, logo em cima da Alemanha. Polônia aqui, né, aqui, e Dinamarca estaria por aqui assim, então, né? Suécia, e a Suécia está aqui, a Suécia conseguiu localizar aqui, ó. É abaixo da Suécia. Aqui, ó. Aqui, ó, Dinamarca. Aqui, ó. Eu pensava que a Polônia estava mais para o sul. Ela está no centro da coisa ali. E a Dinamarca também. Quem está mais ao norte é a Suécia e essa outra aqui. Noruega. Pensava que ela estava mais para baixo aqui. Quem está para baixo é a Ucrânia. Romênia. Eu acho que a Grécia também, ali embaixo. A Grécia por aqui assim, ó. Itália e Grécia. É uma do lado da outra. Bom, gente, eu vou parar então